Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal História em Tudo. O professor Fernando Moraes trazendo para vocês um vídeo diferente, uma conversa sobre o cristianismo. E essa conversa, ela foi aquela conversa do dia 20 de dezembro, sexta-feira, ao vivo às 20 horas, na página do História em Tudo. Só que eu aprendi a apresentar slide, a gravar slide também, transmitir ao vivo slide, e eu quero trazer essa ferramenta no canal. Então podem ter a certeza que conversas e vídeos um pouco mais longos vai ter tudo slide agora, tá bom? Vamos aí para o tema: cristianismo, a customização da fé e o discurso de ódio nas redes sociais. O porquê eu estou trazendo esse tema para a página História em Tudo? Porque é o seguinte, gente, é um problema social, melhor, é um problema mundial no mundo cristão, um problema no cristianismo, um problema muito antigo, e essa customização da fé, ela acontece muito na rotina dos cristãos, no dia a dia. E então começou a aparecer nas redes sociais, principalmente no Facebook. Esse tema, gente, esse tema ele é bastante polêmico. Esse tema eu transformei ele no meu primeiro artigo científico, na pós-graduação, História das Religiões, que eu fiz online. E por que eu fiz ele? Porque, mais do que nunca, como o Faustão fala, nós vemos vários posts de discurso de ódio, e muitos deles envolvendo Jesus, cristãos fazendo aí apologia à violência, defendendo o porte de arma, defendendo a tortura, mandando doenças para os outros, muitas vezes em nome do Cristo. E não precisa ser um professor de história, um mestre de história, para entender Jesus, pelo menos ali nas suas palavras no Novo Testamento. Porque Cristo ele viveu seus 33, 34 anos amando o próximo, amando as pessoas, ajudando as pessoas, né? Então, porque muitas dessas pessoas criticam seus próprios líderes religiosos, como os católicos estão criticando o Papa, ia falar Bento XVI, o Papa Francisco, porque muitos religiosos, muitos cristãos adotam dogmas ou filosofias de outras religiões, e principalmente o porquê, então, esses cristãos estão defendendo o discurso de ódio, ou melhor, estão fazendo discurso de ódio e defendem tortura, sabendo que Cristo praticava o amor. Então, qual que é o objetivo? Só uma coisa, eu estou com ficha aqui para a gente aí manter uma organização nos slides, né? Qual que é o objetivo dessa conversa? É analisar os comportamentos contraditórios desses cristãos no Facebook, nas redes sociais. Gente, o discurso de ódio, a customização da fé, como que eu disse, estava ali no dia a dia e tal, foi passado para as redes sociais. Olha eu gaguejando. Muitas pessoas encontram a coragem através de perfis no Facebook, então, para fazer discurso de ódio. Contra o nordestino, manda doença para os outros, manda para o inferno, julgam. Então, o Facebook potencializou isso. E na minha pesquisa, eu simplesmente analisei esses posts, mas principalmente o perfil dessas pessoas atrás dessas postagens. Então eu vi que eram cristãos, são pessoas denominadas cristãos. Cristão, só para lembrar, é a pessoa que acredita em Cristo e que segue aí as suas ações e suas palavras, tá? Então, as pessoas vão em culto evangélico, vão na missa, vão até em palestra espírita,
só que chega na sua casa, chega a 10 do celular, então simplesmente essa pessoa começa a disparar o seu ódio contra qualquer adversidade no seu caminho, tá certo? Atenção, gente, só um alerta, não vou criticar religiões, não estou aqui para julgar religiões, apenas analisar o quanto que Cristo está distante dos seus cristãos. Por que desses comportamentos? Analisar esses comportamentos para que nós possamos, quer dizer, os cristãos possam ter uma consciência real da sua vida, porque isso é hipocrisia. Você rezar o Pai Nosso e querer a morte, por exemplo, dos homossexuais de noite. Gente, então aqui tem algumas postagens para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando. O mais recente foi uma mulher, foi uma senhora, que simplesmente ela fez um discurso de ódio contra as crianças dos petistas, e eu fui no perfil dela, obviamente que não vou identificá-la, ela simplesmente posta aí, depois desse discurso de ódio, nesse primeiro quadradinho, né, nessa primeira postagem, na segunda ela manda um bom dia e que Jesus ilumina todo mundo. Para vocês sentirem também a customização da fé, a contradição no mundo desses cristãos, nós podemos analisar essas postagens embaixo. Essas postagens, essas falas, do terceiro quadrinho aqui no último, é de uma postagem mostrando o homossexual todo machucado. Então pessoas ficam falando, olha, você deveria banhar mais, que o sangue de Jesus tem poder, você merecia mais. A gente percebe o ódio e Cristo na mesma postagem, sabendo então que Cristo, lembrando que Cristo defendia uma nova Jerusalém de paz, não de ódio, não de violência. Lembrando aí, quando ele foi traído por Judas, Pedro tirou a espada da sua bainha e cortou a orelha do soldado no Monte das Oliveiras e falou para Pedro, guarda a sua bainha, porque o meu reino não é de violência. Gente, no próximo slide, nós temos aí, então, a customização da fé, essa hipocrisia, esses comportamentos contraditórios, existem desde a origem do cristianismo e ao longo da história de suas vertentes. Ou melhor, o cristianismo ele surgiu há 300 anos, obviamente depois da passagem de Cristo aqui na Terra. Então nós temos dois exemplos mostrando para vocês, não é apenas na católica, não é apenas numa determinada religião, mas em todas as vertentes mostram esses mesmos problemas, né? Essa primeira foto é do Papa Alexandre VI. Esse Papa, que eu quero fazer um vídeo envolvendo ele, falando dele, ele tinha filhos fora do seu casamento, ilegítimos, como era falado na Renascença. E olha que interessante, ele sendo Papa, ele tinha relações sexuais com crianças e ele mandava o seu filho matar todos aqueles inimigos, todos aqueles obstáculos que estavam no seu caminho. O filho dele, vocês me desculpem, eu não estou lembrado se é o César Borgia ou o Rodrigo Borgia, se não me engano é o César Borgia. O César Borgia era amigo do então pensador Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele fez aquele livro fantástico, O Príncipe, e ele dedica esse livro ao filho principal então do Papa Borgia, do Papa Alexandre VI. Esse Papa aí, ele viveu no século XVI, em 1500 e pouco, bem na época de Leonardo da Vinci. Só uma curiosidade, o Leonardo da Vinci era amigo do Nicolau Maquiavel e também conviveu com a família Borgia. Então, gente, nós temos aí uma charge, depois da foto do Papa, do menininho bonitinho aí com uma bolsa atrás, e a mãe fala, não,
você não vai, então, na escola, você vai ser pastor, porque você vai ganhar mais dinheiro. Lembrando, gente, que isso simplesmente são exemplos para mostrar para vocês o que é a customização da fé. Daqui a pouco eu vou explicar o que é customização da fé. Então, quando eu vejo essa charge, eu fico lembrado do seguinte: Cristo, ele foi um cara que ele pregou aí na sua existência, o amor. Ele saía, ele ia para muitos lugares, principalmente depois dos seus 30 anos, pregar o amor e a paz. E ele muitas vezes ele disse que ele não era interessado aos bens materiais, e quem quisesse dar no Novo Testamento, você talvez se está duvidando, ele falou: venda suas coisas e vem comigo. Então nós temos aí muitos líderes religiosos que pedem dinheiro, que depois que abrem as suas igrejas e mostram suas mansões, mudam de vida completamente. Por que ele cobra? Porque ele é tão rico assim, sabendo que Cristo não comprava nada do que ele fazia e que nem ele falava. Mas então nós chegamos ao momento, Fernando, que é a customização da fé. A customização da fé, gente, são pessoas que pegam a sua fé cristã e adaptam em sua vida. Ela pega a sua fé cristã e ela adapta, ela transforma o seu jeito pessoal. Por exemplo, era para ser o seguinte: o cristão pegar a fé que ele tem em Cristo e moldar a sua vida para ter mais disciplina igual ao seu mestre. Só que simplesmente essas pessoas pegam a sua fé e adaptam, customizam a sua fé. Então elas mandam todo mundo para o inferno, elas são pessoas que mandam ódio para os outros, elas julgam os outros, elas fazem que as pessoas tenham a impressão que o Cristo manda doença para os outros. Uma vez, só para deixar mais claro aqui, ela sim, uma vez passaram para mim um cartaz, quando eu estava fazendo um artigo científico, um cartaz escrito assim: da próxima vez que você tirar esse cartaz, Jesus vai te dar um câncer e você vai sofrer muito. Então, olha só, a pessoa desejava que Jesus, então, dá a doença ou mandasse a doença para a pessoa. Mas é uma contradição muito grande, porque Cristo sempre pregava que os seus cristãos deveriam amar os seus inimigos. Nós temos aí, antes que eu esqueça, gente, uma outra coisa que é muito interessante, quando a gente dá no Facebook e tal, e a gente vê muito, são muitos católicos que estão chegando Papa. Tem muitas pessoas que elas acreditam em outras partes de outras religiões. Por exemplo, muitas vezes eu já conversei com muitos evangélicos, muitos católicos, e essas pessoas, além de discordar em várias partes da vida de Cristo, ali no Novo Testamento, ela também contradiz, ou melhor, ela é contra as palavras. Por exemplo, o católico é contra o Papa. Muitos desses religiosos, eles não dão mais exclusividade na sua religião. Eles discordam dos seus líderes. Como que eu disse, os católicos estão discordando do Papa Francisco. Tem muitos evangélicos que acreditam em espíritos, em reencarnação, em doutrinação de espíritos. Então, simplesmente, a pessoa aí, ela escolhe o que ela quer acreditar. Eu já vou mostrar uma citação sobre isso. Duas fotos aí, gente, duas fotos muito importantes para você também entender o que é a customização da fé, o que é essa hipocrisia que a maioria dos cristãos fazem, a maioria, ok? A primeira, nós temos um padre, ele está mostrando um papelzinho com a palavra morra, e nós temos a segunda figura, que é então o outro padre abençoando as almas.
Quais são os erros nessas duas imagens? O padre, a princípio, não teria o objetivo de oferecer o amor que Cristo ofereceu para os seus semelhantes, de dar esperança de uma vida melhor, de ajudar os outros. Por quê? Esse padre, então, esse líder religioso, está desejando a morte para os seus fiéis. Principalmente, talvez o mais grave também, ou a mesma, né, o mesmo nível, é esse padre abençoando armas. Isso me lembra, gente, eu estudo cristianismo há muito tempo, e um dos milhares de filmes que eu vi sobre Cristo, eu estava lembrando uma cena que me marcou, que o encontro que Jesus teve de Barrabás. Para você que não sabe quem foi Barrabás, Barrabás foi um revolucionário. E ele queria a destruição do Império Romano. Então, Barrabás queria convencer Jesus a pegar nas armas e matar os romanos. Só que, obviamente, Cristo era contra a violência, chegou para Barrabás e falou: Barrabás, você está cego na verdade. Toda aquela pessoa que pega na espada também vai ser morto pela espada. E ele conclui falando que na Nova Jerusalém vai ser uma Jerusalém de paz. Não terá grito, não terá choro, não terá violência, muito menos sangue. Então, gente, eu trouxe aqui 2 ou 3 citações. A primeira delas é uma citação muito importante de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um filósofo muito inteligente da Igreja Católica, e ele disse uma frase já provando também que a customização da fé a voz já está falhando, vocês me desculpem. Essa citação provando aí que a customização da fé, como eu disse, era problema desde a origem do cristianismo. Ele fala assim: vós que acreditam ou creem somente naquele que vos agrada dos evangelhos, na verdade não acreditam no que vos agrada, mas em vós mesmos, ao invés de acreditar no evangelho. O que ele está querendo dizer? Nessa citação, ele está querendo dizer que a partir do momento que você escolhe evangelhos, ou você rejeita na sua vida, você não está acreditando em Jesus, ou principalmente nos evangelhos. Você está acreditando em você mesmo. Muitas vezes, por exemplo, quando Cristo fala, amai os seus inimigos, ou amai uns aos outros como eu vos amei, ou amai o próximo, muitas vezes a pessoa vê o próximo como seu marido, como seu amigo, e simplesmente aí ela não vê como ofensor contra o seu inimigo, né? Falando nisso, gente, eu me lembro de um site protestante, que simplesmente ele faz uma reflexão dessa nova tecnologia, que é o seguinte: os católicos evangélicos têm aplicativos e grupos no Facebook que espalham pedaços, fragmentos de evangelhos para os seus fiéis. E isso faz com que muitos cristãos desrespeitem o sagrado. Como assim? A partir do momento, quando você lê, você abre a Bíblia Sagrada e simplesmente, quando você recebe um evangelho no seu celular ou na sua rede social, e você lê aquele evangelho, você corre o risco de pegar a interpretação egoísta, ou fazer a sua própria interpretação. Depois dessas invenções, ainda o líder protestante americano estava falando no site, depois desses aplicativos e tal, muitas pessoas falaram que não interessa mais ir na missa, não vão mais na missa, porque o importante é que está lendo os evangelhos, esses fragmentos em suas casas. Então elas perdem o interesse de acompanhar a reflexão perfeita ali do seu líder religioso.
É aí que acontece interpretações egoístas da própria Bíblia. Tá certo? Uma outra parte, gente, eu analisando os perfis, eu achei muitos perfis de pessoas criticando o Bolsa Família e os imigrantes estrangeiros. O Bolsa Família, ele é um conjunto de programa social, não sei se está em ativo ainda esse programa, eu acho que sim, para auxiliar as famílias de baixa renda. Então ajuda a colocar comida na mesa, ajudam as crianças a ir para a escola, e muitas pessoas começaram a criticar esse programa social, esse conjunto de programa social. Assim como também começaram a criticar quando a Venezuela, eu acho que foi no ano passado, no retrasado, teve uma crise lá, não sei se está dentro ainda, porque eu não acompanho mais. Então muitos brasileiros começaram a receber esses imigrantes na violência e começaram a xingar eles nas redes sociais. Então, é uma observação que é assim. A gente passou o Natal esses dias aí, e Cristo, ele era um refugiado pobre, porque o rei queria matar todas as crianças, e ele era, então, recém-nascido, e ainda nasceu numa manjedoura, né? Agora, se a pessoa louva, se ela idolatra, se ela segue um homem que nasceu refugiado e pobre, como que ele pode atacar, então, um refugiado de outro país? Ou como que ela pode atacar uma pessoa que está passando por necessidade, se Cristo fala para... como que eu posso falar? Como que ela pode atacar uma pessoa que está passando necessidade, se o Cristo, que eu vou ler uma citação agora da Bíblia, um trecho do Evangelho, falando para alimentar quem passa fome. Então eu tenho uma citação maravilhosa aqui, que é o Sermão da Montanha, que ele fala tudo ao contrário, que ele ensina a pessoa a dar de comer a quem passa fome. E eu vou pegar essa citação, gente, vocês podem ler aí, mas eu vou falar de uma maneira mais clara, tá? Ele fala assim, que ele teve fome e deram de comer para ele, ele dava com sede e deram uma bebida, ele estava nu e deram uma roupa, quando ele estava doente, ele recebeu visitas, se ele estava na prisão, também recebeu visitas. Então, ele fala que tudo que ele precisou, as pessoas ajudaram ele. Então, os apóstolos começaram a se questionar: mestre, mas como você passou fome e a gente não deu comida para você? Quando você passou sede e a gente não te deu bebida? Quando você esteve preso, esteve doente e a gente não visitou? Aí ele fala... Ele respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então ele quis dizer o quê? O cristão, a pessoa que acredita em sua palavra, a todo morador de rua, a toda criança, toda pessoa que precisa de um aconchego, precisa de uma comida, precisa de um remédio, precisa de uma bebida, e essa pessoa ajudar esses necessitados, a pessoa está ajudando a Jesus. Então, muitas vezes, eu fico pensando, gente, se realmente, se essas pessoas esquecem, por exemplo, esse talvez o principal evangelho aí do Novo Testamento. E como que a pessoa aí fica acusando, a pessoa aí fica aí negando a ajuda para o próximo, se Cristo falou para ajudar o próximo, que ele talvez seria, e ele talvez, não, me desculpem, ele seria o próximo. Então, gente, eu coloquei aí algumas questões.
O que aconteceu com o mandamento de Moisés? Que os católicos acreditam, procuram seguir, devem seguir, vamos falar assim, os evangélicos também, pecados capitais, que é da Igreja Católica, e o conceito do céu e do inferno. Eu coloquei aí que era o último pesadelo na Idade Média, e essa figura que vocês estão vendo é a figura do inferno, segundo Dante Alighieri, que era um poeta italiano, no qual eu gosto muito. O que é isso? As pessoas, a impressão que nós temos, que quem estuda o cristianismo, quem é um religioso e segue Cristo, é simplesmente, antigamente os mandamentos de Moisés eram seguidos, eram respeitados, pecados capitais. Na Idade Média, o céu era a conquista para a pessoa a pessoa deveria ter uma vida digna para conquistar o céu, e aquele estuprador, aquele assassino, aquela pessoa que julgasse o outro, receberia o inferno, ia para o inferno. O que acontece com o conceito do céu e do inferno, que hoje em dia a maioria dos cristãos não tem mais o medo? Será que foram esquecidos? Gente, antes de ler mais uma citação, eu quero fazer duas indicações para vocês. Eu recebi uma indicação de uma amiga minha, e é uma série que tem no YouTube, que chama Por que Odiamos. Ela foi organizada, ela foi dirigida por Steven Spielberg. Eu adoro ele é um gênio. Tem 6 episódios, se eu não me engano, e eu convido vocês para assistir. Cada episódio tem 40 minutos por aí, e cada episódio vocês vão perceber, vocês vão aprender como que surgiu o ódio, e ao longo desses seriados, por que o homem odeia tanto seu adversário, porque, por exemplo, é feito ditadura militar, o nazismo. Então, enfim, é um seriado completo que ele mostra por que a pessoa odeia, por que nós sentimos o ódio ao ponto de matar, ao ponto de roubar, ao ponto de prejudicar a vida do outro. E eu também quero indicar esse livro, O Anticristo, de Friedrich Nietzsche, que é um filósofo maravilhoso, ele é ateu. E esse livro, talvez você tenha a impressão, você que não viu ele ainda, que ele fale mal de Jesus Cristo. Mas esse livro ele é muito interessante, e eu também não vou aprofundar ele, porque eu não analisei ele, só dei uma lida superficial para tirar algumas citações. Ele analisa os comportamentos dos cristãos. Ele disse que Jesus era uma pessoa totalmente fraternal, uma pessoa que ajudava o outro. Só que é assim que surgiu a instituição católica, que aí virou um sistema corrupto, um sistema que Cristo ficaria bem longe, né? Então eu digo para vocês esse livro e essa série, e eu tenho certeza que vocês vão adorar tanto o livro quanto a série. Então vamos para... antes também, eu já ia falar da citação de Friedrich Nietzsche, vocês me desculpem, mas tem um slide antes, e aí eu vou falar então dessa parte, porque os cristãos, eles defendem a pena de morte e as armas. O que acontece, o que passa na cabeça deles, para eles defender a ditadura, o porte de arma, achar que a arma defende a família. Eu quero deixar bem claro, gente, que você acredita no que você quiser, você defenda o que você quiser, mas eu estou falando aqui de comportamento de um cristão que deveria ter, como Cristo foi. Verdade? Então, muitas pessoas defendem a pena de morte.
Lembra que eu falei para vocês que Cristo chegou para Barrabás e falou: Barrabás, aquele que tirar a espada da sua bainha e matar o seu inimigo também vai ser morto pela espada. E que a Jerusalém será um novo lugar, vai ser um lugar de paz, de amor, de alegria, não vai ter grito, não vai ter sangue, não vai ter vingança. Só que esses cristãos se esquecem que Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado e a crucificação, ela era uma pena de morte máxima. E lembrando também que antes de ser crucificado, ele era torturado. Ele foi torturado. Ele foi torturado a tal ponto que ele teve o seu corpo totalmente deformado, morrendo aí na crucificação. Então nós temos essa citação do Leandro Carnal, que ele confirma o que eu estou falando para vocês, e lembrando, gente, que a customização da fé é um termo criado, eu não vi outra pessoa falar senão o Leandro Carnal, tá? Então, o Leandro Carnal, em questão de 10 minutos, ele fala dessa customização da fé, e essa conversa que eu estou tendo com vocês, não é um termo criado por mim, eu estou apenas expandindo o que ele disse na sua palestra, tá bom? Então, Leandro Carnal fala: pela natureza da encarnação de Jesus, de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de serem inimigos da tortura e da violência. Então, o que ele quis dizer com isso? A partir do momento que a pessoa ela tenha consciência que Cristo foi torturado e depois crucificado na pena máxima da morte em Roma, por que ele defenderia a tortura, a ditadura, ou tudo que daria sofrimento para os outros? Ele teria a obrigação de ser contra a tortura e a pena de morte. Aí eu trago para vocês, gente, a citação então de Friedrich Nietzsche, do livro que eu acabei de indicar para vocês. Que não nos deixamos induzir em erros. Eles dizem: não julgueis, mas condenam ao inferno tudo que está no caminho. Ao deixarem Deus julgar, são eles próprios que julgam. Ao glorificarem a Deus, glorificam a si mesmos. Ao exigirem que todos manifestem as virtudes, para as quais não aptos, mas ainda dos quais precisam para permanecer no topo. Então, gente, nós chegamos aos líderes políticos e religiosos. E estamos chegando quase no final, tá bom? Eu sei que tem muita gente que não gosta que eu faça um vídeo longo, mas, gente, eu seria um falso professor, está contra a minha vontade, a fazer vídeo de 1 ou 2 minutos sobre qualquer tema, tá bom? É muito bom a gente esclarecer as coisas e fazer um estudo aprofundado. Nós precisamos conhecer o máximo os fatos históricos para não se repetir. Gente, é o seguinte: primeiro, atrás dessas postagens em Facebook, em redes sociais, de discurso de ódio, de customização da fé, nós temos pessoas que são líderes religiosos e líderes políticos, tá? Só um aviso: esses slides, esse assunto, ele é religioso. Eu coloquei aí uma notícia do Edir Macedo e uma foto do Bolsonaro para seguir de exemplo, para usar, presta atenção, para usar como exemplo a customização da fé. Como que as pessoas se fazem de cristão e usam esse cristianismo e usam a fé para manipular as pessoas. Primeiramente, nós temos uma notícia da Veja que fala: o Edir Macedo pede que Deus remova quem se opõe a Bolsonaro. Uma questão é o seguinte: será que os líderes religiosos não deveriam fazer o oposto? Ensinar como Cristo ensinou a amar os seus inimigos? Será que simplesmente essas pessoas estão fazendo a coisa certa? Num país de desemprego, essas pessoas pegam cada vez mais dinheiro para
alimentar a sua religião, a sua igreja, sabendo que tem 14, 15 milhões de desempregados no Brasil. Então eu achei particularmente essa notícia muito forte. Muitas vezes cultos evangélicos ou missas, elas viram arena de horrores. Muitas vezes, assim como as pessoas, líderes religiosos e políticos transformam a figura do Lúcifer ou do diabo nos seus inimigos políticos, nos seus inimigos pessoais, e aí fazem o ódio, distribuem a discórdia no Brasil. Isso é terrível, né, gente? E embaixo nós temos o Bolsonaro fazendo uma arminha na mão de uma criança. Para você que não sabe, você fazer apologia à violência, você usar uma criança para ela fazer uma arminha na mão, isso é de extrema gravidade, tá bom? Isso simplesmente não seria, talvez não, isso não seria atitude, nem de cidadão, principalmente de presidente da República. E aí voltamos à reflexão. Muitas vezes os políticos usam o cristianismo para conseguir, eles usam a fé da pessoa para arranjar dinheiro, para atingir os seus objetivos. E é como que eu disse, né, ali no slide, espalham discórdias e transformam a figura do diabo em inimigos públicos. E como que eu falei essas duas frases, gente? Então eu trouxe uma citação de Friedrich Nietzsche, do livro do Anticristo, que eu achei fenomenal. Eu achei uma citação perfeita, que é o seguinte: em todas as épocas, por exemplo, no caso de Lutero, Martinho Lutero, o pai do protestantismo, a fé nunca foi mais que uma capa, uma cortina de fumaça por detrás da qual os instintos faziam o seu jogo, uma engenhosa cegueira à dominação de certos instintos. Então ele fala o quê? Que a fé, que o cristianismo muitas vezes é usado como uma capa, como eu já falei para vocês, para enganar as pessoas, para conquistar privilégios, para colocar uma pessoa no poder político, tá certo? Gente, nós chegamos aqui no final dessa conversa maravilhosa, que eu gostei muito. A primeira apresentação, a primeira conversa que eu dei aqui no canal, então qualquer erro, por gentileza, vocês me falam. Se eu falei errado, ou melhor, se eu falei muito rápido, vocês também comentam, que a próxima vez eu vou falar um pouco mais devagar. Gente, o próximo livro comentado, que eu também vou usar a apresentação de slide, é esse livro. Mas, atenção, irei falar desse livro, irei comentar esse livro com o objetivo de simplesmente fazer uma reflexão sobre o fato histórico, se existiu ou não. Eu estou lendo o livro, por enquanto eu não cheguei na parte do nazismo ainda. Então, nós vamos analisar se existiu a aproximação de Eugênio Pacelli, que era o Pio XII, no tempo da Segunda Guerra, na Guerra Mundial, com Hitler. Se teve uma ligação com os dois, que é mito ou não. É um livro bastante polêmico, tá bom? Eu quero agradecer muito vocês, muita felicidade, um 2020 maravilhoso para vocês, e tem muita novidade. Espero que vocês gostaram, tá bom, gente? Tudo de bom para vocês.